O trono invisível. Salmo 2. Você já se perguntou por que o mal parece vencer tantas vezes, enquanto o justo permanece em silêncio? O Salmo 2 começa com essa mesma inquietação. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Era como se o salmista olhasse o mundo e dissesse: Senhor, por que o caos domina, se tu és o rei? Mas há algo que poucos entendem. O trono de Deus nunca é abalado, mesmo quando o mundo parece desmoronar. Certa vez, um rei poderoso ergueu um império. Tinha exércitos, muralhas e medo nos olhos dos homens. Mas à medida que crescia, sua arrogância crescia junto. Riu dos fracos, zombou dos justos e disse: Eu sou quem decide o destino dos homens. Mal sabia ele que o verdadeiro trono não se constrói com pedra, mas com propósito. E o poder de Deus, esse poder silencioso, esperava o tempo certo para agir. O Salmo 2 é um lembrete. O riso de Deus não é ironia, é justiça adiada, porque toda soberba tem prazo de validade, e todo coração que se exalta diante do Criador, um dia se curva diante dele. O rei continuava a se engrandecer, erguia estátuas de si mesmo, gritava aos céus e zombava dos que oravam. O povo temia sua fúria, mas os justos apenas observavam. E então, o silêncio de Deus começou a falar. Não veio com trovões, nem com relâmpagos. Veio com um som discreto do tempo, porque Deus não se apressa, ele observa. E quando age, nada permanece igual. Em uma noite de festa, o rei olhou para o horizonte. O céu, antes claro, escureceu. Um vento forte atravessou o palácio, e as tochas se apagaram uma a uma. O vinho se derramou, os sorrisos cessaram, e algo invisível tomou conta do ar. O que é isso? Perguntou ele, mas era tarde. O trono que ele construiu com orgulho agora tremia, não por mãos humanas, mas pela presença daquele que ele ignorou. O Salmo 2 diz: Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Deus não ri por desprezo, ele ri porque o fim da soberba é previsível. A arrogância humana sempre acaba diante da eternidade. O castelo estava em ruínas, as colunas rachadas, os guardas em fuga e o rei, sozinho. Aquele que um dia governou multidões, agora não conseguia governar a si mesmo. No silêncio, ele ouviu uma voz que não vinha de fora, uma voz que atravessava a alma. Fui eu quem te dei o fôlego, fui eu quem te ergueu, e foste tu quem acreditou que o trono era teu. Ele caiu de joelhos, as coroas, as joias, o ouro, tudo perdeu sentido. Porque diante de Deus não há rei, apenas criatura. O Salmo 2 continua: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Aquele homem finalmente entendeu. O poder verdadeiro não é o que domina, mas o que serve. O trono de Deus não se conquista pela força, mas pela rendição. Ele ergueu o olhar e chorou, não de medo, mas de alívio. Porque quem reconhece o poder de Deus deixa de lutar contra ele e começa a caminhar com ele. O sol nasceu sobre as ruínas do antigo império. O vento levava o pó das muralhas caídas. E o rei, agora sem coroa, caminhava entre o silêncio e a lembrança do que foi. Mas dentro dele havia algo novo. Não era mais orgulho, era paz. Ele entendeu que Deus não destrói para humilhar, mas para reconstruir o que o ego havia corrompido. E quando o homem se curva diante do trono eterno, ele descobre que o poder não está em mandar, mas em servir. O salmista termina dizendo: Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Essa é a essência do Salmo 2. Deus reina. Mesmo quando o mundo parece desordenado, há um rei que governa sobre tudo. Ele permite o caos, mas nunca perde o controle. E quem se refugia nele encontra descanso, mesmo no meio da tempestade. O antigo rei olhou para o céu e sussurrou: Não há trono mais alto que o teu, Senhor. E naquele instante, ele se sentiu livre, porque só quem reconhece o poder de Deus entende o que é viver em paz. Se essa história tocou o seu coração, escreva nos comentários: O trono da minha vida pertence a Deus. E compartilhe este vídeo. Alguém pode estar precisando ouvir essa palavra hoje.